Olha, não estou Ah, a falar Hernani Oliveira Soares. é verdade. Por sinal, é meu primo, um grande show, um gajo de cabeção. E Deixa eu ele tem mandar. uma voz super radiofónica. Aliás, ele tem participações na, em algumas experiências e aventuras, nomeadamente Mãe Amiga e Sem Amiga Aline Barbosa. Um beijo bem grande para a Aline Barbosa. Tudo se via aquela colaboração da Aline Barbosa na RCV, tem alguns anos, mas Hernani Oliveira Soares, eu fiquei agradavelmente maravilhado. Vou descobrir essa coisa, né? Não, me movi na altura. Ah, Mas, rapaz, maneiro, bota começando a se. Maneiro, rádio olha, também é bom. rádio é um paixão antigo, não te mal assim. A minha é de uma família onde é que rádio era aberto antes de 7 horas e ele estava já hora de badetar, né? Minha sobrinha de Santos Nascimento, outros de Conselho disse é um grande locutor de rádio, há muitos e muitos anos, ele começou na rádio ainda adolescente também, Uhum. e portanto rádio sempre foi essa paixão. Embora a mim nunca tenha essa cultura de ser radialista, não te mal assim, mas sempre pessoas te dizem, vou ter bom voz, vou devia espiar a forma de dar luz na coisa. Já me chegar a fazer também, além dessa brincadeira na rádio, uma Eileen, publicidade para Água Boa Natura, também foi interessante dar a voz àquele publicidade. De resto é dar aulas que já me dá e pronto. Essa aqui é a utilização da voz, né? Ok, Em termos. agora, para quem canta com cheiro, Nani, apresenta Uhum. uma pessoa agora. Olha, minha é Hernani Soares, vou te chamar Nani, quem te chama Nani, sou quem concheme de azar. Eh, minha é um jovem advogado ainda, embora já me exerceu o cargo de bastonário durante o mandato, me termina na dezembro, decidi não recandidatar. Da minha quadro do Unitel T+, responsável do gabinete jurídico, e também sou advogado, de modo a dizer, em praticamente todo o meu tempo, né? Minha é de São Vicente, me criei na zona do Alto de Miramar, zona do Alto, meus Exatamente. pais de São Nicolau, quer dizer, minha pai é de São Nicolau, minha mãe é de São Vicente, portanto, tem raiz na São Vicente, São Nicolau e até Santo Antão. Portanto, resumidamente, esse é mim, um jovem sempre em busca do melhor, tanto para mim como para os outros. Ó, Nani, vou falar agora que o mandato termina na dezembro. Exemplo. Vou dizer para trás qual é que é o balanço que vou fazer desse período à frente de bastonário da Ordem dos Advogados. Olha, eh, me tive, uns a dizer azar, me dizer tive a sorte. Enquanto um foi bastonário, acompanhar praticamente o período do Covid, né? Em que não tive teu desafio jurídico. Pessoas de pensar na doença, mas a doença tem teu implicações na vida social. E durante esse tempo foi produzido imensas leis, né? Não pode dizer assim, e com implicações nas empresas, na vida de pessoas, forma de viver das pessoas, e enquanto bastonar não foi chamado várias vezes para intervir, para dar opinião, mesmo também para dar alguma interpretação das várias leis que bata a surgir. Uns que estava a limitar direitos das pessoas de uma forma digamos, inaceitável, e quando era assim, não consegui muitas vezes que quem estava à frente da feitura da legislação ouvisse a voz da Ordem dos Advogados e do bastonar, neste caso.
portanto, a ficar com esse registro de uma boa época em termos de bastonário lá, do bastonário a cuidar da sua sociedade, pessoas aceitar com muito agrado várias das posições defendidas por mim, enquanto bastonário, e senti que a sociedade não estava só nas mãos do legislador, né? Isso para mim foi um grande marca enquanto bastonário. Na Cabo Verde não tem o cenário de organizações de sociedade civil, ele é espaços coletivos, assim. Exato. Com bom crioulo, nós tendencialmente não entrando em iniciativas, mas com o passar do tempo, não debate, cada um debate ocupando a sua vida e tal, está não ser aquela coisa de ficar para uma ou duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas no máximo. Assim, Exato. boa experiência, não saber que botei a fazer parte do ALF, aquele grupo de eventos cultural de São Vicente. Um grande abraço para a galera do ALF, são se festa de que é bom. O que é que a experiência de bastonar te falou? O pessoal está Olha, comprometido com a causa ou a galera está meio individualista à espera de que alguém faça algo por mim? moda vou dizer, né? Está no associativismo já há algum tempo. E na Cabo Verde vou-te notar que pessoas quase que filhos, isto gostar de ser filhos, né? Não te mal assim. Estou a quem te dirigir uma associação, e a Ordem dos Advogados também é uma associação pública profissional, então toda a responsabilidade é centrada no homem, não porque aquele presidente ou aquele bastonário, nesse caso, crê o poder ou crê dirigir, ter um máximo de concentração de poder, mas porque as pessoas debatem desresponsabilizar e pôr tudo na mão do presidente, neste caso. E isto acontecer na toda associação, não te acabar por olhar uma associação, a gente a dizer, de uma figura só, mas porque o cabo-verdiano tem alguma dificuldade em trabalhar em grupo. Noto já desde tempo de liceu, pessoas colegas que até gostam muito de trabalho de grupo, uns é por preguiça, outros porque esta concha forma de trabalhar de seus colegas está a preferir fazer ele só, e isso também refleti na fase adulta, não estou a espiar, que pessoas têm que estudar em associações, na modo de gente a dizer dia de tomada de posse, toda a gente está animado, mas no dia seguinte a responsabilidade é simplesmente do presidente, né? E esse é um grande desafio que não tem na Cabo Verde, que é cultura de trabalho em grupo para que ele ficar todo só numa pessoa só, né? Ok? Pessoas que assumem essas responsabilidades, No fundo basicamente. é isso, no fundo é isso. Mas é que te assumir por falta de cultura societária, falta de cultura de associação e trabalho em grupo. Olha, por exemplo, não te dou um exemplo. Advogados, por exemplo, este referia à ordem, isto diz assim, a ordem, né? Coisa, né? A ordem. Exato, parece uma instituição que acho que tem nada a ver. E isso é sintomático. Quando vou-te dizer, mim, quando me estudar, me estava a dizer pessoal assim, experimentar dizer a nossa ordem, ou nós, vou-te sentir logo aquela dificuldade que estás a dizer, opa, espera aí, afinal, quando vou-te dizer nós, vou-te corresponsabilizar, né? Mas é muito interessante pessoas, na toda associação, quando coisa de correr direito, por exemplo, num grupo, se coisa de correr direito é nós tudo, mas se tiver algum cozinha lá que te gostaste, começaste a marcar, começaste a falar sempre eles, né? Eles ou ele, no caso, né? Por isso, a mim te dizer que nós na Cabo Verde ainda não temos esse grande desafio. Mana tudo associação, tudo o que te envolver trabalho de grupo, não tem, enquanto cabo-verdianos, essa dificuldade. Esse, pelo menos, Mas é que vou conseguir, na boa experiência, vou ter recentemente uma ordem, e as outras experiências de outras participações civis que vou ter,
Mas eu não consegui reverter esse quadro e inspirar a sociedade civil, ou muda, porque não é um problema da sociedade civil, só que também de Lua nem de Marte, assim, é a sociedade cabo-verdiana. Mas não estou conseguindo mudar as coisas. Olha, modo de dizer, mim estou ele bem desde o tempo de escola. Se vou educar pessoas num sentido assim, este a ser. Né? Não estou ele transversalmente na sociedade cabo-verdiana. Tom de amigo de bossa, vou-te conchego de fazer voluntariado. Muito pouco, brother. Muito pouco. Mas quando não estou a países avançados, o voluntariado, por exemplo, vou-te pegar um advogado, um médico, um empresário, ele tem um X hora de seu dia ou de semana que ele te dedicar para voluntariado. Chega, estudar de volta, mas é Mas, comunidade, sim. exato. Mas nós na Cabo Verde nunca há pessoas de fazer isso. Né? Até foi criado em tempos um regime para voluntariado, para estimular, mas botou que o cabo-verdiano não tinha essa forma de trabalhar. Então, eu não tenho que educar nós, sociedade, nós crianças, nós adultos, a trabalhar em grupo. Quando vou dizer em grupo, por exemplo, uma associação de zonas, né, é importante. Vou ter determinados assuntos que, se eu tivesse uma associação de zona, estava a funcionar muito bem. Só que no debate aí há a proliferação de associações na Cabo Verde, mas um ou outro consegue, de facto, levar a bom porto, seja objeto social. Mas uma grande maioria de passagem que nem saber desde, até porque quando o trabalho ficar demasiadamente na mão de uma pessoa só, ou ele te parar de trabalhar, se ele que for uma pessoa e que tem coragem, digamos, para continuar o serviço, ou senão ele te acabar por desistir e aquela associação está a morrer. Mas ele foi uma das coisas que fazia que concorrer para um segundo mandato. Também, mas maioritariamente por questões mesmo pessoais. Enquanto bastonar, vou ter o consumo de tempo. É uma atividade que te consome tempo, tanto na esfera, digamos, política, no polo assim, que é a parte representativa da ordem, como na parte organizativa da ordem, em que o trabalho administrativo, porque nós em uma ordem ainda é que tem muitos recursos e que, bom, que tem um assessor, que tem uma equipa, e botei uma cultura em Cabo Verde, não te compara a uma Portugal, o que é muito bom, mas depois não te esquecer de olhar realidades diferentes. Por exemplo, te dizer, Portugal, a Ordem, é uma associação que tem mais de 100 anos. E, se não poucas, essa história de bem da Associação de Lisboa, não te dizer que isto tem mais de 200 anos. A Ordem dos Advogados tem 22 anos, né? E recursos que não te geri nunca nem dizer abismalmente inferior. Né? E praticamente nós nunca temos recursos comparado a uma ordem de Portugal, que te geri 15 milhões de euros, nós não te geri a volta de 120 mil euros, não for assim. Ou seja, ele quer te dar nem 1%, né, do que é orçamento. As existências, os conselhos gerais têm 72 funcionários e a ordem, na sede, ele tem dois funcionários, não pôr assim, que trabalhar naquela parte, digamos, de apoio aos órgãos. Portanto, até já de si, vou ter uma diferença que ele é tão visível, mas que colegas querem, estou a, por exemplo, um trabalho no polo de marketing feito na Portugal, escrever um igual, nem na Cabo Verde, quando Boca tem aqueles recursos que existem lá fora. Até. Além deste estado, numa sociedade mais madura, que advogados muito mais maduros, lá tem pessoas que têm vontade em estar dentro da ordem. Tanto que tive nas últimas eleições, se não me falha a memória, tive 5 candidaturas. Nós, na última eleição, e nem a tempo tive 2, agora tive uma candidatura só. Até. Isto mostra a apetência das pessoas. As pessoas querem uma coisa, mas não estão dispostas
a trabalhar para ela, né? Mas isso também, modo de dizer, cultura de associativismo é que te falta, né? Cabo Verde também alguma maturidade da própria sociedade civil, não é? Também, Cabo Verde ainda não te dá, ainda tem uma inconsciência de, não te chamar, inconsciência em vários aspectos. Inconsciência de democracia, inconsciência de direitos, inconsciência de deveres. Não tem uma sociedade também, hoje, uma parte de viver num mundo, outra de viver na outra, que a gente confundir, tem que as pessoas mais atentas, mas ter uma sociedade virtual também, e que te dão uma ideia que a sociedade cabo-verdiana é uma coisa, mas que no fundo não é, né? Então, vou-te acabar por ter uma sociedade ainda que falta de muita coisa. A sociedade cabo-verdiana ainda ele tem falta de consciência de seus valores, para poder, de facto, por não dizer que não tem uma sociedade interventiva ou ativa, né? E isso te falta na Cabo Verde. Uma sociedade ativa é uma sociedade com muito conhecimento. Mas vou reparar, por exemplo, a sociedade virtual, modo normal, né, de redes sociais, botou, é que as mesmas pessoas, tal como quando te dou um exemplo também de São Vicente, diz assim, a gente só se é na festa. Mas se você ir toda semana, vou te encontrar com as mesmas pessoas que não chegam nem a 300 pessoas, ou seja, ele nem representa, ele carrega a representação de São Vicente e também a sociedade virtual não é a representação da sociedade cabo-verdiana, que ainda tem um certo, não até dizer que não tem um pouco de intolerância na Cabo Verde, vou ter pessoas que te aceitar, digamos, a crítica com facilidade, vou ter uma sociedade dividida, né? Não te mal assim, em que se a partir do momento que vou pensar um assunto, de depender de quem que ele te vai agradar, então, se ele que agradar uma facção, não te mal assim, este começar a criticar, ou seja, não há aceitação da crítica. E quando é assim, até que a sociedade ainda é uma sociedade imatura em muitos aspectos. E olha, esse é um daqueles aspectos que para não banir, que é subejamente conhecida a realidade atual, por exemplo, cidade da Praia, questão de violência. Vira e mexe surgiu um vídeo assim, de uma coisa assim, meio coisa. É que é nada de outro mundo, mas comparando com a realidade de Cabo Verde, um país pequenino, assusta e preocupa, quer dizer. É preocupante, sim. Não que poder olhar o problema de violência urbana e suburbana com paninhos quentes, né? Porque cada vez mais o debate tem mais violência, o debate engrossar, o debate, quanto mais for tolerante, em modo se te aparecer mais pessoas. E que tem tido um trabalho de forma holístico em Cabo Verde, né? Para atacar problema de violência. Porque o problema de violência, mim que é sociólogo, mas me saber que ele tem várias causas. Uma das causas que notei é a família cabo-verdiana, se nós espiar, ele tornou uma família desestruturada. Nunca tinha te dizer a família que tem só pai, ou só mãe, ou só avó. Espiar o seguinte, a sociedade bate a desenvolver. E desenvolvimento trazer o quê? O país tem que estar de fora de casa. O país fora de casa implica crianças estar para a escola, depois de ter muito tempo sozinhas, ou com mais companhias, ou enfim, isso tudo vem trazer desafios para a sociedade cabo-verdiana, que é que cidades cresceram, população aumentando em determinados lugares, mas sem conectividade. Não há conexão. Vou-te morar vou ser capaz de morar num prédio na Cabo Verde, em que vou-te conhecer dois ou três vizinhos. Que pessoa que te conviver, ou seja, filhos de fulano ou cicrano, vou que poder fazer mal de uma vez, quero ele fazer uma coisa maior, vou mandá-lo para casa, né? Hoje é impensável, vou dizer um menino que vou-te mandá-lo para casa,
ou que vou dar modo uma vez está a dizer, me dobra um carolo, ou que é para voar para casa, ou ainda vou pegá-lo, ou vou dar um doce sentado. Hoje já não é admissível as questões ali sim, mas se não pôr na questão de que um criança hoje em dia que te admitir, vou te chamar a atenção, e os próprios pais, vou-te correr risco de te chamar criança atenção na rua e ele agredir verbalmente ou até fisicamente. Então, até porquê? Porque crianças na Cabo Verde que têm, que têm amor, um bocado desde, esta criança é amor. Pai, isto sair de manhã, isto a voltar final da tarde, outros início da noite. E quando assim é, boto aí um filhos de novo, botem poucos valores a dar. E espiar trabalho de casa, comer e daqui a pouco a cama. Então, a sociedade cavariana tem esse déficit ali de amor dos pais, valores dos vizinhos, valores dos amigos, que não se passa. Até, então, a mim, estou a sociedade cavariana num caminho muito, muito difícil e triste, de certa forma. Botei um país, quer dizer, um país cultural, um país de música. Mas vou-te parar, vou-te perguntar, vou-te dizer assim, onde associação cultural não tem nas zonas? Zero. Até tanto música te dá aula nessas zonas para estimular isso. Tanto escola e que te dá efetivamente arte na escola. Porque artistas normalmente é pessoas, não te chamar zen, é pessoas que te cultivam a violência, isto a querer outras coisas. Até. Muito a dizer que falta também nas escolas um pouco de mais arte, né? Que tem que ser música, pode ser pintura, pode ser escrita. Então, te falta as pequenas coisas ali, até na educação das nossas crianças, e também já vou poder dizer depois não, até meninos de década de 90 para agora, isto é uma outra forma de estar. Até, Tem um, só interromper, Nani, tem dois Ora, questões ali que vou trazer ali que não pode pegar uhum, nele, que é, um é, tem espaços na Cabo Verde, pessoas poderem falar que não, lá botando na crítica, mas ele é uma observação, meramente, tem espaço na Cabo Verde, eu sinto uma ausência completa do Estado. Tem zonas da proliferar na cintura urbana de Cidade da Praia, quem anda para essa banda, saber sim, que tem uma ausência completa do Estado. Depois vou ter uma outra questão, essa coisa que vou introduzida de escola enquanto espaço físico, mas, por exemplo, tem experiências fora de Cabo Verde, outros países, onde as escolas, as igrejas, fora desse momento laboral, por assim dizer, existem espaços da comunidade. claro, claro. Na Cabo Verde é uma coisa. Na Cabo Verde, geralmente, escola é fechada. Bom, imagina, tem escolas que têm campo de basquete, campo de futebol, mas praticamente acesso a eles é um bocado limitado. Até? Ou tem inúmeras salas fechadas. Porquê? Porque escola é aquele lugar apenas boba sentado em uma sala de aula e aprender coisas. Que é outra coisa no mundo, já discuti, mas não quero também entrar nele. Fora, o que é que ensina para crianças? Mas uma coisa que noto aí de sociedades muito desenvolvidas é que tem cadeiras nucleares que as categorizam. Ética, moral, não pôr assim, não tem a questão das artes. Mesmo vou quiser estar na área de matemática, mas a arte é uma coisa que as categorizam. Né? Muito gostado de um país que, muitas vezes, sempre Singapura, tinha as cadeiras ali nucleares. Pô, tem que aprender. Até. E Cabo Verde, nós não te querer sempre o melhor, né? Não te acreditar que nós políticos também te querer o melhor, mas te faltas essa execução do que este planear, digamos que é urgente botar uma gestão diferente na Cabo Verde para que boa atacar esse problema de violência. Vamos dizer, ele tem várias causas económicas, sociais, eh, educacionais, não pôr assim, mas é preciso que o Estado tem que cuidar. E essa questão que acabou de dizer agora, ali, por exemplo, da habitação, botou aí um completo lavar de mãos.
do Estado, das câmaras, que é quase que isto senti, botou as moda que impotentes numa situação que é de ser competência. Não é? E se este catita conseguir dar vazão, este devia, então, deixar para Percebe fora. do assunto, já? Ou contratar, vamos dizer que haver, não tem que contratar gestores e executores de planos. Né? Porque na Cabo Verde, tudo problema já te identificou. Se vou baixar governos de A, de B, tudo já a fazer aquele trabalho de identificação de problemas. Falta o quê? Executores dos projetos. Até câmaras municipais. Vou ter um problema que tentará este começar a mudar as coisas. E isto é um problema grave. Quando o debate muda demasiadamente, nunca tem continuidade de trabalhos. E quando que tem continuidade de trabalho, é logo que quase que vou começar do zero todas as vezes. E isto é que tem sido o problema. Até de todas as câmaras municipais e as mudanças de setores que vou sempre com xadrez a mudar. E isto tem que acabar, modo a gente a dizer, uma coisa é vou contratar uma pessoa de confiança para um assunto de boa confiança. Outra coisa é uma pessoa de confiança, né, que é alguém competente para cargos que exigem competência especializada. E isto na Cabo Verde, Batoiá, que infelizmente não tem, que tem tido esse cuidado de pôr pessoas com competência especializada em determinadas áreas. E isto tem depois uma fatura elevada. Vou ter um problema nas cidades, a nível de construção, enorme. Mas aquele problema de construção, ele não é só um problema de construção. Depois ele te trazer outros problemas. Problema de saúde pública, problemas económicos, depois, por exemplo, que poder pôr um centro de saúde lá porque já ocupa tudo que é já área, problemas ambientais, até boca tem espaços, falta espaço verde no Pogrinho assim da cidade da Praia, mas faltar na São Vicente, também que é em ilha, bota bem na sala, falta espaços verdes. Então, tudo isto mostrava o quê? Que parece que nós é um país onde as pessoas que estão a coisas acontecer dentro desses países e quando estão a viajar. Acho que te aprender, vou dizer assim, mas será que nós políticos, enquanto gestores, nunca, quando eles vão para a América, escolher que ter um casa, um espaço, um casa, quando eles vão para a Holanda, já é espaço verde, à vontade. Vou-te ficar a pensar se nós lhe escolher lá. Temos bem um comitiva de uns colegas do continente africano, de Nigéria, Gana. Não estou a perguntar-me porquê que ali na praia tudo de casa era pegado na companhia. Eu já tinha coisa extraordinária. Porque que tem espaço, que tem árvores, que tem... Não dizer, pá, é uma pergunta muito difícil de responder, que não está... Não. Mas o certo, não dizer, pá, é planeamento, né? Planeamento urbano. Fundamental. Mas isso tudo, depois ele também tem um outro tipo de consequência. Até, por exemplo, e na cidade da Praia, que tudo é escada, assim, às vezes sem planeamento urbano, depois ele gerar problema do quê? Insegurança. Porque zonas de ficar escuro, até zonas com acesso complicado, até para carros, tem zonas onde é que, se tiver um incêndio, bombeiro para chegar lá é um problema, até uma ambulância para chegar lá é um problema. Então, tudo isto, vou ter que haver, me dizer que ainda não temos de corrigir muitas coisas, tanto nas zonas, manecas de efeito, ainda não tempo, custa, mas o custo será muito maior no futuro quando der o problema, até. Esse é que é o desafio de Cabo Verde, é parar e repensar as zonas, as ilhas, os investimentos, tudo na Cabo Verde, mas ter parar para às vezes assim, não, espera aí, não espiar esse país como deve ser. Botou aí que não te bate fazer, até país te bate andar, mas... Não, fazer, obviamente, há coisas a ser feitas. Mas uma coisa que vou falar ali, Nani, que é de já quem percebe do métier
como na massa e vou responsabilizá-lo para resultados. Assim? Yeah, é isso, Ah, é uma isso. coisa que roça o bizarro na Cabo Verde é as lideranças, mas não só públicas, mas também as privadas, um bocado. Essa Dom Idegas tem um medo, um receio do conhecimento alheio, de quem sabe fazer. Não para que dê para o lugar, não, porque amanhã ele também está passando de ficar para trás. Mas enquanto não continua nesse mindset de quem sabe, botar chale faz todo da boca, nós está continuando a perpetuar, a multiplicar os mesmos erros de há 50, de há 40 anos atrás. Sem dúvida. Essa questão, vou-te dizer, às vezes, mas também ele tem a ver com vou-te pôr pessoas na carga, modo de dizer, que têm competência, né? Tem pessoas que têm competência para aquela área que expor lá, não, não tem que Sim, situar. sim, sim, claramente, claramente. Boca tem competência numa área que colocou, que eu vejo, vou tentar meter dificuldade em entender quem tem competência para gerir. Até isto a dizer, quem quer saber tem que rodear de quem quer saber. Para poder fazer, até porque às vezes gerir ou liderar determinados projetos, boca tem que ser, digamos, Especialista na um matéria. especialista, mas boca tem que perceber do que vou querer e para onde é que vou também. Até, e que eu vejo boca ter essa apropriação, esse, esse, esse estudo que falta ao cabo-verdiano. Ou é há dias me tatuei a Parlamento de Cabo Verde, Assembleia Nacional, tatuei um tatuei sessão, e a dado momento notou a Presidente da Assembleia Nacional, ele te fazer um reparo, que ele te diz assim, ele te chamar aqui a atenção de deputados de que tempo de sobra e ninguém faz questões. Ou seja, ele passa uma mensagem de que vou-te notar, ou, modo de dizer, ou o tempo é demais, e este tem que limitar os tempos dos debates, ou os assuntos não estão a ser mastigados como deve ser para que vou conseguir fazer uma interpelação como deve ser. Até. E isto está só a mostrar na parte até, que é visível ao cabo-verdiano, que nós nunca sabemos o que é que está na direção A de administração pública, não, ou de empresa X ou de empresa B. Até. Mas o Parlamento, No espelho. ele ele é o espelho, este representa o povo quando botou que, ok, tempo é demais, ou os assuntos não são devidamente mastigados para depois ter-se o devido aproveitamento, ele te mostra o espelho da sociedade. Bem, a sociedade, modo como dizer, botei uma maioria que te vive num mundo à parte. Modo se que te preocupar com o que é que te passar na país. Mas estou a de sentir na bolsa, de sentir na estrada, botei, de sentir quando estou para o hospital. Até que botei coisas que te bate salto na vista, que botei bate sentir que nós, sociedade, precisamos de mais, né? Precisamos de mais. Uma coisa que é altamente preocupante, ora botei dados estatísticos da criminalidade na Cabo Verde, é números que tem incluir crianças e adolescentes a cometer delito. Ele é um número, que é nada por aí fora, mas, mais um vez, tendo em consideração a realidade crioula, ele é foda, né? É assim. E ele é um problema grande, né? Vou descrevê-lo assim simples, mas olha, lei a dizer porque até 16 anos boi considerado inimputável, né? Menos de 16 anos, boca tem imputabilidade para ser julgado. Então, quando crime é cometido para crianças menores de 16 anos, quem vou-te fazer queixa? Institucionalizados? Mas nós na Caveira ainda não tem esse problema. Claro, tem uma outra instituição para fazer isso, mas tem um enorme problema que são crimes cometidos por menores. Brasil de para aquele, nós não temos de para aquele, agora, cada vez em maior escala, mas o que é que não te voltar?
em intervenção mais atrás. Crianças abandonadas. E porquê? Pais que estão na casa, escolas, até escolas hoje em dia, dizer, se vou, em princípio, vou passar uma boa parte do tempo na escola, a escola também tem um fator educacional muito forte. Estou a gostar de certa forma, não tem que dizer assim, não, escola é só para conhecimento. Não. A escola também, se vou passar a maior parte do tempo, ele tem que fazer deveres, até para tentar passar valores a crianças. E não estou a que eu vejo as crianças que têm verdade para crime e crianças de um faixa societária mais desfavorecido, até pessoas pobres. Então, este cabapa tem esse problema ali sim de não ter todas as condições para uma vida digna que te levas à área criminal, mas também porque zonas, vamos dizer, mesmo a defender que zonas têm que ter centros de cultura, ou centros de arte, ou centros de apoio, o que for, que é para Ocupar. ajudar que as famílias e coisa. Imagina, eu vou aprender guitarra, vou aprender piano, vou aprender violino, vou aprender a escrever, vou aprender. Tudo demora tempo. Se vou ocupar, e lembro de fazer um continha que já, não estou a dizer, mim quando me fazer direito, não te lembrar, ali para ano 2000, Freitas de Amaral, este tinha feito um estudo na Portugal, que ele avançava na altura, em que um preso na Portugal custava ao Estado português cerca de 45 euros diários. Vou-te imaginar, 45 euros 2000, diários, na 2000. ano 2000. Isso significava 90, 9 conto. Na moeda antiga portuguesa, que é 4 conto e 500 na Cabo Verde. Mas não dizer que de na Cabo Verde, um preço, imagina que vou dizer, é muito menor. Imagina que ele está a custar 2 contos para dia. Mas não se vê que ele é superior. Ele é, grinho assim, ele é à volta de ser 4 contos também. Então, mas vou pôr na cabeça, 4 ou 2 contos. Se não pôr 2 contos, 2 vezes 3, 60 contos por mês. Um preço. Dinheiro, ui. Se vou pôr por 4, ele te dá 80 contos. E se vou pôr mais, não quer saber tanto tempo, mas se um preço que está de haver 5 conto por dia, olha ele, um hotel de luxo, voltava a dizer, mas claro que vou-te dizer, peso-valor, né? Mesmo que fosse 30 conto por mês, 30 conto dá 360 conto no ano. 360 conto dá o tom de instrumento musical, ou o tom de instrumentos para pintura, ou para comprar livros, para a biblioteca, ou até pagar um voluntário, ou, quer dizer, voluntário que te recebe, mas para pagar algum professor, né? Então, se o Estado olhasse as coisas dessa forma, dizer, bom, nós não temos, só na cadeia central da praia, vou ter mais de 1000 presos. Se vou pôr esse valor, como dizer, imaginar, se não pôr 1000 Não, escudos para não pode nem mês, escudo, não pode nem escudo. sim, mas é mais, mas se fosse 1000 escudos, vou ter 3000 contos lá, seriam. Mas boto é que cadeia da praia, por mês, te mais do que isso. Então, em vez de não ter presos, claro que sempre vou bem ter, até crime nunca te desaparecer. Vou ter um país como a Singapura, que me dá exemplo, este tem criminalidade num nível baixo. Mas existe, obviamente, é sociedade. Sim, sociedade tem pessoas boas e más, mas ele está a diminuir drasticamente, porque tem jovens que estão a recuperar. Que os jovens é falta de base moral, é falta de entender que boca tem que cobiçar tudo que botou aí. Até nunca pode olhar, porque esse relógio não queria um relógio igual, não era? Moda Bill Gates está a dizer esse relógio lima, aquele lá da mesma hora. Então o objetivo é a hora, mas até pessoas entender até que uma coisa é o básico, bom vestido é a hora, outra coisa é o luxo. Até, botei um telefone para falar, botei um telefone para fazer altas fotos, mas tudo isto é o quê? É falta de botei uma sociedade
que te preparou para receber e para olhar e tolerar aquele que te pode ter que as coisas lá assim. Botou já, botou situações que é dramáticas. Por exemplo, há dias tinha empregada doméstica, ele te chamava aflita, porque é já saltar-lhe se casinha. Mas vou pensar assim, mas porra, como é possível vou assaltar uma pessoa que as condições sociais lá? Mas depois vou é que quer dizer, os ladrões, isto acabar para ter um descaso, uma maldade tão, tão inaceitável, não pôr assim, porquê? Porque isto que tem base nenhuma. Tem pessoas que foi abandonado para a sociedade, não é? E na sociedade não tem que pôr no estudo, de modo a dizer, botei bairros na Cabo Verde, que só que te conchê companheiro. Boca de conchê gente na boa prédio, canto uma pessoas A na rua de dois praxe. casas ao lado da boa, até. E o que é que isso, um vez bota poder saber tudo quem quer, quem é, bota a dizer, deixa eu me dar um exemplo, vou dizer assim, Hernani de Nininha, Edson de Dona Bia, até Aláudio de Dona Maria, tudo, as coisas ali, tudo, ele era o quê? Eu tinha ligações que hoje que tem. Então, que tem piedade também, de pessoas. E sociedade, debate da costa, vou debate gratificar a sociedade, vou ter pessoas que fecharam essas cadeias, dentro dessas casas, e as que querem saber do que passa lá fora. Mas, até que coisa de bem bater mesmo bogo grato, né? Coisa de bem bater na casa. Então, sociedade cabo-verdiana precisa disto, de ligação, mas ter de mais convivência, né? Para poder conhecer pessoas que viver na boa redor. Para quando você ver quem te fazer coisa mariota, porque para poder chamar a atenção, para poder e tentar ajudá-lo. E nas zonas, o que é que te fazer? Que as pessoas debatem, afastar. Quando botam uma fé, nós é tudo estranho para acompanhar. E é triste de maneira que bota a sociedade bem. E nós não de viver na ilhas, até. Não, não te falar capital onde é que tem maior aglomeração de pessoas, capital que tem 200 mil moradores. Até é, essa é uma coisa que botou que não tem que espiar. Não tem que espiar urgente. Para corrigir. O pessoal tem que olhar e assumir que sociedade precisa de correções. Até de tudo, de várias ordens. Bom, mas ter vai para o hospital, tem que ter condições. Até, porque pode ir para o hospital para dizer porque consulta daqui a meses, uma análise daqui a meses. Até, tudo isto mostrou porque com sociedade tolerar coisas que também chega a uma altura complicada onde é que um dia tampa de saltares, até porque não te bate tolerar demais na sociedade e coisas básicas, até vou desistir nesse momento, na caveira, vou dar pessoas, vou dar para a loja, vou te sentir pessoas desconfortadas, estou a preços muito altos, todas as coisas ali, até e o que é proteção das pessoas, vou te sentir cada vez menos protegidos pelo próprio Estado, né? E um dia, eu vou falar, o mal acontece. Sim, porque não tem que cuidar, boté, não tem que cuidar e não tem que assumir e não estudo é parte da solução. Boté, e quando vou debater a pessoas com um certo descaso do que se passa, uns por ignorância, outros por querer mesmo que as coisas continuem assim. Mas pronto, nós não temos a dizer que ele que é de nossa poder ajudar a É, sociedade, poder um, chegar. um, um, um exemplo disso teve lá Ferreira, teve ali, está a falar de a parte de, por exemplo, licença de maternidade e licença de paternidade. E lá estava a dar um exemplo de aquele mãe que profissional liberal, com boas condições de vida, tem possibilidade de bater esses filhos na Portugal, na França, ou ali na América, whatever. E Uhum. ser empregada, nesse caso, por exemplo, boa empregada, ou que ele tem filhos,
ele, depois daquele um mês na casa, depois ele tem volta para a cabeça de trabalho. E ele que tem que ir para espiar que tem. E um problema, boté, boté, se botinha nas zonas, alguns centros para cuidar, porque boté, uma empregada doméstica, esses salários baixos, não tenho que olhar e dizer-lhe descomplexadamente. O salário de uma empregada é tão baixo que bota dizer assim, quando ele tiver um filho, o que é que ele deve fazer? Boté, Será que ninguém por perto ele estava a deixar num amiga, ou num vizinho. E sim, o caricato dessa coisa, Nani, desculpa-me interromper, bem, que ele, dona de casa, assim, ele quer te permitir que a menina fique mozinha mais na casa e tal, porque eu tenho bem, uma esteve e tal, blá, blá, blá. Aquele empregado deixa esse menino na casa, assim, os anos passam, aquele dona de casa ele tem possibilidade, ele tem possibilidade de ir numa boa escola, blá, 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 ele tá vivendo naquele bolha, aquele menino, também os anos passam para toda a gente, assim. exato. E cresceu um belo dia aquele menino da filha da Madame Cassubódica, assim. E aí muda despertar, afinal, espera aí. Isto mostrar o que nós não te fazer enquanto sociedade, boté. E esse problema ele é complexo, mas vou te olhar que vou te produzir pessoas na boa sociedade que tinham o problema. Não que te nem nomear este problema, Sim, mas é não, não, problema. não. Obviamente, vou ter razão. Vou-te criar uma sociedade que problema. Como ter uma pessoa que vai construir longe, porque é clandestinamente, ele quer ter água, básico. Ele quer ter eletricidade, básico. Saneamento. Saneamento, até problemas que vou te criar nessa sociedade, mas permitido, digamos, e quase que apoiado pelo próprio Estado. Até não cabe a mim da casa a ninguém. Isso é tarefa, constitucionalmente ele está lá, é tarefa do Estado. Garantir Sim, condições direito à habitação, mínimas, sim. não só habitação, dignidade da pessoa humana, e botar alimentação, habitação, educação, segurança, isso tudo é dignidade. E isto que vai ser garantido para uma boa parte da população. Até. E claro que ele também gerará o quê? Sempre é crime. Crime, descaso, cadeias cheias de gente, pessoas deprimidas. Não te imagina que, quer dizer, hoje em dia, tudo é tão caro, tão caro. Imagina salário mínimo é 13 mil escudos. Uma garrafa de gás é 2 mil. Um soco de arroz é uns grinhos assim, acho que é uns 3, um saco, não pô? Aquele que normalmente a classe mais desfavorecida consome. De comprar é de 25 sacos de 25 quilos, mas que é uns 4 ou 5 conto, não sei. Caixa de frango que está a comprar também, que antigamente era mil e tal escudo, agora está muito mais caro. Só lá já vai praticamente aquele salário mínimo. Mas depois vou ter criança, tem na escola, Tem não quero nem vestir, falar de luz, né? Não, água. e logo que ele te acabar por ser daqueles que te furta a luz, infelizmente. Então, quando vou ter esse problema ali, sim, na sociedade, que coisas básicas, até um pão, quer dizer, um pão, um carcaça que hoje em dia as teorias modernas já te desaconselham a boca mesmo um carcaça, porque trazer mal, é farinha de trigo, não sei o quê, mas um carcaça. E 15 escudos na boa parte das lojas. Até aí. Então, ele te mostrou que a sociedade, de facto, te atravessar momentos de alguma reflexão para poder estudar, até porque a maioria de pessoas tem teu carência, até não tem teu carência e é preciso coisa, bom, não te perceber facilmente, hoje em dia tem melhores condições, mas também
tem piores condições em muitas coisas. E nós é uma sociedade onde é que, quer dizer, é 500 mil pessoas, né? Já nem é 500 mil, segundo a estatística. Mas não pôr 500 mil. Quem que tem dificuldade, não por mesmo que um 20% é que tem grande dificuldade, nunca te poder dar 100 mil pessoas comida. Mas que tem dificuldade em alimentar. Até, claro que hoje em dia utilizar aqueles termos não vou semanticamente mais Mais agradável. agradáveis. Bom, hoje em dia é impensável, vou dizer que vou ter gente que passa fome, vou ter dizer insegurança alimentar. É fome. Não é fome, claro que é fome. A boca vou dizer que insegurança, quer dizer, é modo assim, um dia Era não. no limbo, né? Sim, Dia sim, dia não. mas para uma pessoa de ganhar salário mínimo pelo cozinhar todo dia, não estou já que obra. Até ele, naturalmente, ele quer ter tudo que as coisas, ele quer comer proteína todo dia, ele te acabar para ter só é arroz que sal. Pessoal, que ali é Hernani Soares. Valeu, primo. Valeu por esse momento de reflexão. Sim, nós não temos que fazê-lo até e consciencializar nós todos de que não ter de uma sociedade ativa, protetora de nós, companheiro, até uma sociedade que te consciência os vizinhos e que se vê problema que esses vizinhos te passar, né? Não na sua vida pessoal, mas para não saber que um filho de fulano ou cicrano ali te querer para mal companhia, para não puxar para o bem, para caminho do bem, mas ter de um livro para não ajudar a comprar, até. Não tem tinha iniciativas, mas que não mexer, não mexer. A sociedade cabo-verdiana precisa de mais colaboração, né, entre nós para não poder ter, de facto, a sociedade mais justa que eu não creio. E sem crime, né? Ou Uma não poder redução dizer drástica da criminalidade, sim. exatamente, para ter que esse crime que não pô, aceitável, né? Agora, quando botou já ontem um jovenzinho num vídeo que circular no Facebook, também de escola, de ser assaltado, botar de forma lá, e botar pessoas que te ajudar. Depois, botar mais pessoas que te dão aquela ideia, não, nunca te me fez, não. Eu descasso. Até, e que poder tem isso, até que poder tem isso. Por isso não tem. E como dizia Pitágoras, eduquem as crianças para não termos que castigar os homens, né? Por isso Exatamente. não tem que fazer. Educação é a chave de sucesso de qualquer país. E nós sempre não foi considerado essa sociedade que era bem educada, mas não te perder essa enorme qualidade que não tinha por conta de alguns, batendo. Em modo que estou a dizer, basta vou pôr um batata para outro na medida que as batatas direito que ele te dá por copo de tudo isso. Já lá vai, brother, que tem como. Não tem cuidado na sociedade porque as batatinhas para outro que tem que dar cabo disso tudo até. E um país de viver de turismo tem que Vou dar o cuidar listinho das até. imagens. Até boca poder andar na rua que mete-se até. Boca poder sair da boa casa para A vou correr. pensar, bom, um gajo que vai dar um corridinho lá de um amigo de Zé Dias, dizer, vou ter que levar nem que um 200 escudos para pelo menos para eu alguma coisa, vou dizer, para escadar pancada. É que a história é essa, vou estar a correr, boca tem que estar a te preocupar com as coisas ali, tá? Enfim, obrigado, Lauro, depois um bocado. Conversar é sempre interessante, né? Cada um tem a sua visão. Mas mim é que ainda nós somos uma sociedade em construção, mas com caminho feito e que precisar de melhorias. Primo, vou acabar ali sem responder uma pergunta que se eu pudesse fazer uma homenagem a alguma pessoa, algum momento, algum acontecimento na minha vida ou não, tentava ser hoje. Não vá para homenageação, homenagens, não vou fazer uma homenagem, não é hoje. Uma homenagem. Não como pensar nisso, né? Mas mim, se me está a pensar na homenagear na Cabo Verde, acho que me estava a homenagear professores de Cabo Verde.
Cabo Verde, mal não saber, é um país ainda jovem, mas professor que não tem ali na Cabo Verde já fazer muito para essa sociedade. E só hoje um gajo ali é fruto de Esse trabalho. trabalho que os professores fazer. Até a mim, tenho um grande respeito para professores em Cabo Verde e de todo o mundo, mas especialmente em Cabo Verde, porque é que ensina-nos a ler. E quem se vê a ler também em busca de tudo que ele quiser. Então, para mim, uma grande homenagem seria para eles. Até. Viva os professores. Um grande abraço, um beijo para todo professor de Canterra. Alright. Ó, primo, Thank valeu, you. mano. Um grande abraço. Grande abraço e força lá também.